Eu louvo a Deus pelo dom da tua vida e porque somos nós aqui hoje, ouvindo o Senhor sobre o que Ele queria nos falar hoje. Eu tenho certeza que eu tenho realmente que agradecer, porque não é para qualquer um. Eu acho que não é um acaso sermos poucos, porque seria como jogar pérola aos porcos. O que o Senhor tem para nós hoje é algo muito particular, para os que têm o coração aberto, para os que realmente trouxeram no coração uma sede e uma fome de intimidade com o Senhor. Então não me causou espanto nenhum sermos poucos hoje. Então, eu acho que a partir daqui o Senhor tem muito a fazer através de cada um de nós, com o que Ele tem a nos dizer dessa palavra, com relação a isso que Ele nos traz. Então pega lá na tua palavra, na tua Bíblia, essa palavra que está em Lucas 22, versículo 39, que nós já enjoamos de ler, conhecemos de cor e salteado. Talvez já tenhamos pregado isso várias vezes e falado dela muito mais vezes ainda. Mas o Espírito Santo faz novas todas as coisas. E tem algo novo, trouxe algo novo no meu coração. E espero que coloque esse algo novo também no seu coração. Amém? Ele diz assim: ele saiu e, como de costume, ele é Jesus, tá? Ele saiu e, como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhes: orai para não entrardes em tentação. E afastou-se deles mais ou menos a um tiro de pedra, e dobrando os joelhos orava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e cheio de angústia, orava com mais insistência ainda, e o suor se lhe tornou semelhante a espessas gotas de sangue que caíam por terra. Erguendo-se após a oração, veio para junto dos discípulos e encontrou-os adormecidos de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Essas são palavras para a nossa salvação. Veja bem que a primeira coisa que o Senhor nos traz, ele saiu como de costume. Ele saiu como de costume. E o tema dessa noite é Getsemane, lugar de oração. Então nós já sabemos que o Senhor está falando a respeito disso conosco, de oração, de rezar. E como fez conosco na intercessão já para esse grupo, o Senhor veio nos falar de como anda a nossa oração, como estamos rezando, como estão os nossos momentos de oração, e se temos tido momentos de oração. Pergunta para o seu irmão que está do seu lado aí, pergunta para essa pessoa que está do seu lado: tem orado, irmão? Tem rezado? Como é que está a sua vida de oração? Porque veja bem, o Senhor diz que
como era de costume. Como era de costume. Será que nós temos ido ao lugar, veja bem que Jesus vai ao escondido, de costume, quer dizer, ao lugar íntimo de Deus, ao escondido de Deus, para falar das coisas que estão precisando ser realmente afetadas por Deus, transformadas por Deus, curadas por Deus, respondidas por Deus. A palavra vai nos dizer que o Senhor vai ao próximo, ao íntimo, realmente a esse escondimento, aonde nós podemos abrir, aonde nós podemos chorar, aonde nós podemos realmente reclamar, brigar com aquele que é dono da nossa vida, que tem a posse da nossa vida, mas que quando nós não temos essa intimidade, Ele não tem essa posse, e então nós não temos para quem reclamar. E é uma coisa que eu sempre digo: quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Por mais rico que seja, não tem para quem chorar, não tem para quem reclamar, não tem com quem brigar pelas coisas que estão acontecendo. Veja bem que quando eu digo brigar, é realmente esse confrontar Deus, como Moisés fez. Por isso que Moisés era tão querido e tão precioso para Deus. E realmente Moisés, lembra de quando o povo fez o bezerro de ouro lá? Que Deus disse para Moisés: desce lá que o seu povo já fez um bezerro de ouro para adorar. E Moisés vira para Deus e fala: o quê? Eu vou descer porque o seu povo fez um bezerro de ouro. Porque se fosse meu, eu não descia. Então veja bem que Moisés, face a face com Deus, diz para ele: eu vou descer porque o seu povo. E por isso que Deus se revelava face a face para Moisés, por causa da intimidade de Moisés. Porque Moisés confrontava, e o Senhor vai dizer em Mateus 11 que o céu é arrebatado pelos violentos. Nós precisamos realmente arrebatar o céu. Hoje, Padre Gustavo no sermão dizia do mal, do ladrão, do Dimas, do mau ladrão, como dizem, que no último instante, nos 45 minutos do segundo tempo, ele roubou o céu, roubou a sua salvação. Ele confrontou Jesus e roubou, fez o melhor assalto que ele poderia ter feito na vida dele, assaltou o céu no último instante. E é para onde o Senhor quer nos levar. Veja bem que hoje o Senhor nos convida de volta ao Getsemane. Ele diz que os discípulos o acompanharam. E a gente sabe que ele levou com ele Pedro, Tiago e João. Aquele que ia simplesmente renunciar a Jesus 3 vezes, e os 2 filhos de Boanerges, os 2 filhos do trovão, fácil de lidar, Se já quer dizer os filhos do trovão, veja bem que tipo de gente que Jesus levou com ele para o Getsemane, para vê-lo chorar. Levou você e levou eu. Levou os seus filhos, aqueles que o traem, levou para o Getsemane aqueles que são difíceis de lidar. Eu, quando penso
no filho do trovão, eu penso logo, deve ser igual eu, mais ou menos assim, estourado, né? Como é que a Adriana fala? É colérico, né? Quem que é o João? O melancólico, né? Levou João, o último apóstolo, aquele que morreu em Patmos, aquele que o Senhor permitiu ver, escrever tanto a respeito da salvação, a respeito do Apocalipse, tantos livros, aquele que realmente foi o último, para que mais pudéssemos revelar. Veja bem quem Jesus levou com ele. Na frente de quem Jesus resolveu chorar? Aqueles que dormiram enquanto Jesus sofria. Quantas vezes e quantos nessa Semana Santa, semana de assim, entrega, semana de contemplarmos a paixão de Cristo, quantos estarão dormindo? Esse sono, que aqui ele falou que eles dormiram de tristeza, porque a agonia tomou conta deles. Os olhos, como diz a Adriana hoje, os olhos estavam pesados, né? Quantas vezes a gente tem os olhos pesados também? O sono, o cansaço toma conta e a gente adormece. Mas quantos estão aí adormecidos, indiferentes ao sofrimento de Jesus? Indiferentes não ao sofrimento de Jesus, coitado de Jesus. Não é isso. Falávamos isso essa semana. Não é um coitado, ele decidiu isso, ele decidiu morrer por nós, para nos salvar, mas indiferentes, não ao coitado, mas indiferentes à salvação que vem de Jesus Cristo. E é por isso que o Senhor nos trouxe nós, para que nós fôssemos hoje ao Getsemane junto com Jesus, mas vivêssemos esse Getsemane e vivamos esse Getsemane durante essa Semana Santa de forma diferente. Que o nosso testemunho realmente faça com que os nossos irmãos acordem dessa indiferença à salvação. Como é que nós temos orado? Como é que nós temos participado do Getsemane junto com Jesus? Porque ele diz assim, ele foi um pouco à frente e ele orava ao Pai dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não a minha vontade, mas a sua seja feita. Como temos orado? Primeiro que o Senhor diz para eles algo que, quando eu ouvia isso hoje, quando eu orava isso hoje, quando o Senhor me mostrava isso hoje, eu lembro de um grande amigo nosso, né? Quem não conhece aqui, com certeza, certamente vai conhecer. Quem está recém-chegado a Botucatu, num dia de confissão, vai conhecê-lo e vai lembrar do levante quando ouvir essas palavras: orai e vigiai. Todo mundo sabe de quem a gente já está falando, né? Frei Messias. E quando eu vejo isso aqui, eu falo: nossa, que santidade que esse homem está querendo ensinar para nós, que santidade que esse velhinho está querendo passar para nós, quando ele diz em coisa tão simples, algo tão profundo. E nós, quantas vezes dormimos quando ele está falando isso para nós? Quantas vezes nós estamos dormindo e não prestando atenção, enquanto ele está repetindo para nós algo que o Senhor precisa que nós saibamos de cor e salteado: orai e vigiai, para não cair em
tentação. Outra coisa que ele ensinou para nós, acho que você já deve ter ensinado para você também, é dizer: Senhor, me ajuda. Jesus, me ajuda, para que eu não caia em tentação. Sabedoria daquele princípio. E hoje me lembrei muito dele enquanto eu estava orando isso daqui. Porque realmente é o que o Senhor primeiro nos exorta: orai e vigiai. Porque você vai ser tentado. Olha para a pessoa e fala para ela: ó, você será tentado. Porque Getsemane é um lugar de decisão, meu irmão. O Getsemane é um lugar de decisão, não só de oração, não só pela oração, mas é uma decisão por Jesus Cristo. E quem decide por Jesus, decide pelo pacote completo. Decide pelo céu, decide por Deus, decide pelo Espírito Santo, decide pela tentação, decide pela aprovação, mas sobretudo decide pela salvação. O Getsemane não é só um lugar de oração, mas é um lugar de decisão. Até uma vez eu ouvi falar assim: oração é orar e ação, não é? É rezar e agir. Então, quando nós vamos realmente ao Getsemane com o Senhor, nós rezamos e agimos na decisão pela salvação. Como é que você tem caminhado? Todo ano a mesma coisa, né? A gente sempre ouve alguém falar assim: todo ano a mesma coisa, as mesmas leituras, as mesmas, toda a Páscoa é a mesma coisa. É a mesma situação, é todo ano a mesma coisa, a mesma história, as mesmas leituras, as mesmas palavras, os mesmos, né? Por que isso? Para que isso? Meu irmão, é para que dê tempo de quem está dormindo ainda entrar na salvação. É para que dê tempo de você que se decidiu por Jesus Cristo testemunhar com a tua vida e acordar quem está dormindo até hoje, depois de quantas e quantas Páscoas, quantas e quantas Semanas Santas ainda não acordou. É uma chance que Jesus está dando para nós, para mim e para aqueles que ainda não se decidiram a entrar no barco, a entrar no trem da salvação. Ainda dá tempo de pegar esse trem, ainda dá tempo de entrar nesse barco com Jesus Cristo. E é mais uma chance que Ele está dando para nós. É mais uma chance de assumirmos de fato o que Jesus tem para nós. Pergunta para quem está aí: você já se decidiu? É mais uma vez, é mais uma Páscoa, é mais uma Semana Santa. Vai ser igual às outras? Você vai deixar ser igual às outras? Ou esse ano você vai se decidir e vai acordar e vai realmente assumir Jesus Cristo na sua vida? Jesus já pagou tudo isso. Só falta a nossa decisão. Já está pago. Tudo o que tinha que ser feito já foi feito. Tanto que só de enxergar o sofrimento que iria passar é o momento que Jesus foi mais humano. E Ele sofreu na sua humanidade todo o peso do que Ele iria passar. Tanto que chega a suar sangue. A gente sabe, né? Eu já falei algumas vezes disso. A ciência hoje explica isso, se chama hematidose. Né? É uma coisa muito rara de se ver, mas acontece quando o sofrimento é tão iminente, mas é tão iminente que os vasos sanguíneos estouram e se mistura esse sangue que vaza, se mistura aos vasos capilares
e esse sangue se esvai através do suor. E Jesus suou esse sangue, e esse sangue já regou a terra do Getsemane, já foi para os lençóis freáticos, já foi para as águas. O Senhor já nos lavou lá no Getsemane, Ele já nos purificava. Veja o que é sofrimento, veja o que é decisão acima de tudo, porque mesmo suando sangue de tanto sofrimento, de entender o que iria acontecer, Ele não desistiu. E a gente sabe que quem tentava Jesus novamente nesse instante, não era só o que ele via que iria acontecer, mas é o próprio Satanás, que lá do deserto, lembra na tentação de Jesus no deserto? Diz que ele deixou Jesus para voltar no momento oportuno, não é isso que está escrito lá? Esse é o momento oportuno que Satanás voltou. A paixão de Cristo mostra isso de uma forma bem clara, onde Satanás tenta Jesus a deixar, a não aceitar a cruz, a abandonar. E ele ainda diz assim: pode o sangue de um homem salvar toda a humanidade? Veja bem que aquilo mostra perfeitamente como Satanás age com Jesus e tenta o próprio Jesus. Imagine, se tentou Jesus, imagine eu. Se mesmo no momento de maior ele tentou Jesus, imagine nós, o que ele faz? E ele diz assim, ele não diz: pode o sangue de um Deus? Não, ele diz: pode o sangue de um homem? Diminuindo Jesus a simplesmente um homem. E quantos nós vemos hoje diminuir Jesus a simplesmente um homem? E Jesus responde para ele lá: o sangue de um homem não, mas o sangue de um Deus pode. É isso que nós valemos, o sangue de um Deus. Você vale o sangue de um Deus. Por isso que Jesus morreu, para salvar você, para salvar cada um de nós. Foi por isso que Jesus deu o sangue dele. E é pessoal, não é por todos, é por você, é por mim, é para cada um. É realmente pelo Jackson que ele morreu, é pela Amanda que ele morreu, é pelo Odilon que ele morreu. E o Senhor nos leva de volta ao Getsemane para a gente entender isso. Jesus ora para nos ensinar a orar. E o catecismo traz isso. Veja bem, que eu sempre falo, né, de ter a Bíblia, mas a Bíblia é um livro católico. E nós sabemos que a Igreja Católica, ela é diferente, porque não é apenas a palavra, não é apenas a Bíblia. É a Bíblia, o magistério e a tradição. E se a gente quer conhecer, se a gente quer entender a palavra, a gente precisa que ela seja interpretada, e quem interpreta é o magistério da igreja, e quem nos transfere e transmite é a tradição. E se você quer ter intimidade, você precisa de magistério. E interessante que desde o parágrafo 2600, aqui o catecismo só vai falar de oração. E Santo Agostinho vai concluir com algo assim, uma pérola que ele trouxe para mim hoje. Mas a partir desse momento o Senhor nos ensina algo que é precioso.
Como é que você tem orado? Pai, faça-se a minha vontade. Pai, eu preciso que o Senhor faça a minha vontade. Senhor Jesus, eu estou precisando disso. Dá seus pulos. Maria, me socorre. Aqui, a partir desse momento, Jesus está nos ensinando, de uma vez por todas, o que Ele ensinou a caminhada dele inteira aqui na terra. A partir daqui, com toda certeza, o Senhor se torna oficial a oração ao Pai através de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Então, nós vamos ver que se você quer, primeiro você tem que crer, porque a fé vai entrar por aí. E como nós devemos orar ao Pai em nome de Jesus Cristo. Eu achei o máximo Santo Agostinho trazer essa pérola, como eu falei, é maravilhoso. Ele dizer que as dimensões, as 3 dimensões, no parágrafo 2616, Santo Agostinho resume admiravelmente as 3 dimensões da oração de Jesus. Ele ora por nós como nosso sacerdote. Olha que incrível isso. Ele ora por nós como nosso sacerdote. Ora em nós como nossa cabeça. Paulada, né? E a Ele sobe nossa oração como o nosso Deus. Olha, que coisa maravilhosa isso. Reconheçamos, pois, nele os nossos clamores e em nós os seus clamores. Gente, isso é divino. Isso é divino. Santo Agostinho é Santo Agostinho, né? Mas como nós temos orado? Como está a nossa oração? Nós temos orado assim? Porque se nós, e a outra dimensão é o crer, porque se nós cremos e pedirmos ao Pai, nós já alcançamos, não é isso que Jesus disse para nós? Se nós crermos, se nós orarmos e crermos, nós já conseguimos, porque é Ele que intercede. Você não viu ele dizendo, Santo Agostinho dizendo, ora em nós como cabeça. Que maravilha isso! Mas como nós temos orado? Temos orado como quem crê? Como quem realmente está esperando, ou assim, tanto faz? Nós estamos no lugar de oração. E Paulo também vai dizer em Romanos, porque até o catecismo vai dizer antes, que a oração ao Pai em nome de Jesus Cristo nos traz por acréscimo o Espírito Santo. O Senhor nos deixa um novo paráclito. E se nós oramos ao Pai em nome de Jesus, o Espírito Santo vem como um acréscimo. E mesmo que nós não saibamos como rezar, como diz Paulo então em Romanos, o Espírito vem orar em nós como convém, porque nós não sabemos como rezar de fato. Então veja bem como o centro de toda, o coração de toda a intimidade que nós queremos ter com Deus, parte da oração. E é isso que o Senhor nos cobrou tanto na intercessão, né? O quanto nós temos orado, o quanto nós temos rezado, o quanto nós temos sofrido por não termos orado, por não termos rezado. E se tudo se resume
Se o coração da intimidade com Deus é a oração, cutuca quem está do seu lado aí agora, fala para ele, você está rezando um pouco. Nós precisamos rezar mais, independente de quanto temos rezado. Vocês têm rezado em família? Porque somos um só, né? Nós precisamos rezar mais, independente de quanto você tem rezado. Eu vou dizer para você, não rezamos nada. Precisamos orar mais. Eu vou convidar você a ficar em pé.